História para relaxar. Surpresas incríveis ao enfrentar o Japão feudal. Aiko acordou de madrugada, como sempre. O som suave do orvalho caindo em seu telhado de palha a acompanhava. Mas nesta manhã, o clima estava diferente. Era como se a natureza estivesse embalando um segredo nas sombras da aldeia. Enquanto seus dedos se moviam com destreza pela trama dos fios de tecido que ela tecia, sua mente vagava por questionamentos sombrios. Por que, em um mundo tão vasto, a opressão e a resistência dançavam em seus laços? Ela, uma simples tecelã, constantemente olhava o horizonte, esperando a volta de seu marido, um samurai a serviço de um senhor feudal, que parecia mais um espectador da tragédia alheia do que um verdadeiro líder. Os habitantes da aldeia sussurravam entre si, muitas vezes sobre a injustiça que permeava suas vidas. Crianças riam ao longe, mas em seus corações havia uma semente de medo, uma percepção do que se escondia nas sombras. Aiko sempre sentia um aperto no peito. Certa noite, enquanto as estrelas tremelucentes se refletiam em seus olhos, Aiko sentou-se sob a árvore de cerejeira que florescia na entrada de sua casa. A lua cheia envolvia a aldeia em uma luz mágica. Ali, em meio ao sopro do vento, ela ouviu uma melodia distante, quase perdida no tempo. Era uma canção antiga que falava sobre heroínas de sua linhagem, mulheres que se levantaram em tempos de adversidade. Isso a tocou profundamente, como se cada nota estivesse entrelaçada com cada fio que ela tecia em seu ofício. As palavras daquela canção ecoaram em sua mente. O que realmente era heroísmo? Ela sempre acreditou que compartilhar dor e silêncio era seu papel. Mas e se houvesse outra forma de voar? Aiko sentiu um calor crescendo em seu coração, uma mistura de esperança e rebeldia. Poderia ela se tornar uma voz para aqueles que foram silenciados? A pressão da vida, como de costume, começava a ruir. Com cada passo que Aiko dava em direção a essa nova compreensão, as incertezas. E se sua escolha colocasse aqueles que amava em perigo? Os ecos de injustiça em sua aldeia se tornam mais altos, e Aiko sentiu como se uma tempestade estivesse se formando não apenas no céu, mas dentro dela. Era um dilema: permanecer em silêncio ou se levantar. À medida que sua dança com a opressão ganhava intensidade, a ideia de luta se tornava palpável. Poderia ela usar suas mãos, frequentemente presas aos tecidos, para mudar o cenário que a cercava? Aiko parou um momento, olhando para o céu estrelado. Uma nova Aiko estava surgindo, mas o caminho à frente estava cheio de sombras e riscos. A luta pela voz das heroínas esquecidas e pelo futuro das que ainda viriam estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aiko estava ali, sob a árvore de cerejeira, sentindo seu coração pulsar com uma mistura de esperança e dúvida. Mas de repente, um grito agudo cortou a serenidade da noite. O som vinha da aldeia e carregava consigo um pressentimento de calamidade. Aiko se levantou rapidamente. O tecido que estava em suas mãos escorregou e caiu ao chão. Correu em direção ao som, seu peito batendo forte. A cada passo, seu coração parecia gritar por respostas. Ao chegar à praça central, o que ela viu a deixou paralisada. Uma multidão pulsava, rostos pálidos iluminados pela luz das tochas. E ali estava seu marido, Taro, cercado por guerreiros de armaduras brilhantes, sua expressão confusa, mas uma tensão visível em suas feições. Por que você está aqui? Aiko gritou, seus olhos fixos em Taro. Ele girou-se, e nesse instante, a verdade desabou sobre ela como um peso mortal. Um dos guerreiros se aproximou, os olhos frios e cruéis. Aiko,
Sua vida está em perigo. Ele é um traidor. As palavras foram como facadas. Aiko hesitou, cada palavra ressoando em sua mente. O samurai que ela amava, o homem que sempre a fez sentir protegida. Um traidor? As murmurações da multidão se transformaram em um clamor de confusão e indignação. Aqueles que costumavam ser seus vizinhos, agora olhavam Taro com desprezo, e o medo emanava em forma de ecos pela noite. Mas Taro, com um gesto rápido, puxou algo de seu kimono. Era um símbolo, um emblema que Aiko conhecia bem. Um sinal da resistência que se formava nas sombras, uma causa pela qual muitos arriscavam suas vidas. Eu não sou um traidor. Estou lutando contra a opressão. Estou aqui para libertá-los. As palavras de Taro eram ardentes, mas a expressão de frustração e solidão era inegável. Aiko sentiu um nó se formar na garganta. Tudo o que acreditava se esvaía como areia entre seus dedos. O homem que ela esperava e confiava estava, de alguma forma, embroilado com algo muito maior, mais perigoso. Sigilos, alianças, a verdadeira natureza da resistência. Toda a vida dela tinha sido uma teia de mentiras. Então, como se o universo tivesse decidido que era hora de revelar suas mais profundas sombras, um terceiro guerreiro surgiu, arrastando um corpo coberto por um pano sujo. Ao levantar o pano, Aiko quase desmaiou. Era uma mulher da aldeia, uma amiga, e seu corpo estava marcado com cicatrizes. As mesmas que haviam sido relatadas nas histórias S. A multidão silenciou, incrédula. Aiko se sentiu afundar. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Ela olhou para Taro e tudo à sua volta parecia girar. Ele não era apenas um samurai perdido em um jogo de poder. Ele estava no centro de uma luta que ameaçava não só a aldeia, mas todo o Japão. Nela, uma fúria e um desespero se mesclavam. Seu pensamento se agitando como uma tempestade. Aiko precisava decidir. Poderia levantá-lo da lama ou permitir que ele sucumbisse junto com seu passado. Um passado que agora parecia horrível e indisfarçável. E se sua escolha não fosse apenas sobre Taro, mas sobre a própria essência de sua vida? A confusão reverberava em sua mente enquanto os murmúrios cresciam, e ela percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que amor ou traição. O futuro da aldeia dependia disso. Ela respirou fundo, já não sabendo ao certo como se sentir. As estrelas brilhavam com intensidade acima, mas seu mundo estava prestes a desmoronar. Mais segredos estavam escondidos nas sombras. Quem mais estava envolvido nessa luta? E acima de tudo, Aiko poderia encontrar sua própria voz em meio ao grito de tantos? Ela olhou para Taro, suas mãos trêmulas refletindo uma decisão que mudaria tudo. Aiko precisava decidir. Poderia levantá-lo da lama ou permitir que ele sucumbisse junto com seu passado, um passado que agora parecia horrível e indisfarçável. As palavras de Taro ecoavam em sua mente. A confusão e a dor se mesclavam em um turbilhão de emoções. Porém, antes que pudesse agir, um barulho repentino cortou o ar gélido da noite. Um estrondo, que parecia um trovão, reverberou pela praça. Aiko olhou para o céu, horrorizada. Uma sombra escura e imponente atravessou a lua cheia, como um presságio. Em um instante, o tempo pareceu parar. Então das sombras emergiu uma figura. Ele era um homem alto, uma silhueta encapuzada, e seus passos ressoavam com uma firmeza que fazia os corações pararem. O silêncio tomou conta da multidão, e os rostos voltaram-se para ele, temerosos e curiosos. Taro, gritou Aiko, em busca de proteção. Mas o homem encapuzado a ignorou completamente. Ele se dirigiu diretamente a Taro, sua voz grave, cortando a tensão do ar. Você não podia se esconder para sempre. O que aconteceu a seguir fez Aiko engasgar. O guerreiro encapuzado puxou debaixo do manto uma lâmina que reluzia, e Aiko reconheceu logo o emblema. Era o símbolo do clã do senhor feudal. O guerreiro apontou a espada para Taro, os olhos cheios de uma chama que denunciava anos de rancor. Traidor, você arrastou sua mulher para esta rebelião estúpida. O mestre não tolerará isso. Taro se enrijeceu, e Aiko viu a verdade em seus olhos.
Ele não era apenas um samurai perdido em um jogo de poder. Ele era um traidor para seu próprio clã. A revelação despedaçou seu coração em 1000 pedaços. Aiko queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo o que acreditava parecia ruir diante dela. Antes que pudesse reagir, o guerreiro encapuzado avançou e, em um movimento veloz, desferiu um golpe contra Taro. Aiko sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O golpe atingiu o lado de Taro, e ele caiu de joelhos, a expressão de dor e incredulidade congelada em seu rosto. O silêncio da multidão foi quebrado por um grito desesperado. Era dela. Mas o guerreiro não havia terminado. Com um olhar cheio de fúria, ele se virou para a multidão, levantando a lâmina. Este foi o destino de quem traiu sua lealdade. Sufocar a rebelião vai exigir sacrifícios. Então a repentina reviravolta se desenrolou. Aiko percebeu uma mulher nas sombras, a amiga que havia visto antes no campo. Com o olhar perdido, ela começou a se mover e a multidão, que permanecia paralisada, começou a murmurar nervosamente. Aiko a conhecia bem. Ela era uma das líderes secretas do clã de resistência. Não! Aiko finalmente conseguiu gritar. Não deixem que o medo os controle. A multidão hesitou, mas foi tarde demais. A mulher apontou a mão e os guerreiros próximos, que até então estavam imóveis, começaram a se mover, formando um círculo em torno de Taro e Aiko. Gritos começaram a surgir. Tensionamentos acumulados ao longo de anos agora explodiam dentro da aldeia. E ali, em meio à confusão, Aiko se lembrou da canção que ouvira sob a árvore de cerejeira. Heroínas, lutadoras, podiam existir aquelas que queriam lutar. Mas, e se a amiga dissesse a verdade sobre Taro ser apenas uma parte de um plano maior? Havia mais segredos do que Aiko sabia, e uma nova escuridão se aproximava. Você é uma traidora também. Aiko percebeu, horrorizada, enquanto o círculo se fechava. A mulher levantou a mão e a lâmina de Taro caiu ao seu lado. Aiko, você não entende. A resistência precisa de sacrifícios. A luta é apenas o começo. Uma onda de desespero tomou conta dela. Aiko agora tinha uma escolha a fazer, e a vida de Taro pendia na balança. Mas, e se ela tivesse que escolher entre o amor e a luta pela liberdade? O que mais estava em jogo ali naquela noite sombria? E acima de tudo, quem era realmente seu amigo e quem era o inimigo? Aiko sentiu seu pulso acelerar. Tudo havia mudado em um instante. E enquanto as sombras se adensavam, ela percebeu que as verdadeiras revelações estavam apenas começando. Aiko sentiu um frio no estômago. As palavras da amiga ecoavam na sua cabeça, pesadas como chumbo. A resistência precisa de sacrifícios. O que isso significava? O que ela estava disposta a abrir mão? Mas o caos ao seu redor roubava sua atenção. Taro estava caído, a dor na expressão dele a cortando como uma faca. O guerreiro encapuzado ainda a olhava, a lâmina erguida. Este é apenas o começo. Um grito desesperado estourou da boca de Aiko. Não, ele não é um traidor. A multidão hesitou, mas o murmúrio crescente parecia como uma onda prestes a se romper. E é nesse ponto que tudo se desfez. De repente, um clarão iluminou-se ao noturno. Era uma explosão. Aiko se virou, os olhos arregalados. Um trovão de ruído e luz engoliu a praça. Vários habitantes da aldeia gritaram. O pânico se espalhou como um incêndio nas palhas. Sussurros e risadas nervosas começaram a misturar-se, um tremor de medo correndo por cada rosto, enquanto o chão parecia tremer sob suas feites. E ali, no meio do caos, surgiu uma figura diferente da sombra. Uma jovem, com uma máscara que cobria a metade do rosto e vestes escuras, apareceu pela primeira vez. Aiko não a conhecia, mas sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A resistência não é o que parece. A voz da mulher ecoou forte, cortando o clamor ao redor. A multidão agora estava totalmente em alerta. Aiko sentiu seu coração acelerar. A mulher movimentou-se velozmente, em um salto ágil, fazendo o guerreiro encapuzado perder o equilíbrio. E antes que alguém pudesse reagir,
ela desferiu um golpe, agarrando a lâmina que brilhava sob a luz da lua. Taro olhou para Aiko, e algo na expressão dele mudou. Havia um peso nas palavras que ele não havia dito. Eu sou a irmã de Taro. O que aconteceu comigo? A frase da mulher, agora identificada como Mai, virou tudo de cabeça para baixo. O choque reverberou por Aiko, fazendo-a tremer. O quê? Você é irmã dele? Mal sabia Aiko sobre a existência dela. Anos de segredos enlameando a relação dos dois. Você nunca falou sobre isso, Aiko gritou, indignada, confusa. Foi por isso que fiquei fora, Aiko. Mai se virou para o irmão, uma determinação em seus olhos. Você nunca entendeu o quanto de sofrimento havia nessa luta. Não é só lealdade a um senhor feudal. É sobre o que ele fez a mim, a nós. Aiko olhou para Taro, vendo como estranho agora. Uma sombra de quem ela pensou que conhecia. O caos se espalhava, mas Aiko estava paralisada. Taro era um samurai, mas os laços de família e o peso da resistência desmoronavam agora como torres de areia diante da verdade. Todo o amor que ela sentia se desvanecia diante da realidade de seus segredos. Taro tinha uma irmã, e a dor deles era muito maior do que ela poderia imaginar. A luta é por mim e por todos que sofreram. Mai gritou, desafiando o brother dela, fazendo com que a multidão a seguisse com novos olhos. Taro não respondeu, mas a confusão estava estampada em seu rosto, a verdade batendo forte contra ele. Aiko perguntou-se se havia mais para descobrir. E se essa resistência não fosse o que todos pensavam? O medo e a traição estavam por toda parte, e Aiko podia sentir a urgência do momento mergulhar a aldeia em uma nova escuridão. Você precisa decidir de que lado está Aiko, disse Taro, sua voz carregando um peso que não poderia ignorar. O tempo parecia parar, o murmúrio da multidão, transformando-se em um rugido. Aiko se sentiu perdida, sem saber em quem confiar. A irmã dele, a luta, o amor, tudo agora girava em um vórtice de incerteza. Conquanto ela buscasse entender, outra explosão irrompeu do céu. Aiko olhou para cima e viu, ao longe, uma imagem familiar, um navio, ameaçador, e nele, figuras encapuzadas a observavam. O verdadeiro poder que havia se ocultado nas sombras começou a emergir. Quais alianças estavam prestes a ser reveladas? Mais segredos ocultos explorariam a noite. O coração de Aiko disparou, e as perguntas começaram a surgir. Que sombras habitavam na escuridão do seu futuro? E se ela estivesse mais envolvida nessa conspiração do que conseguiria imaginar? O céu retumbava, e a explosão ecoava na alma de Aiko. A figura misteriosa de Mai havia mudado tudo. Aiko ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. A multidão estava em alvoroço, mas a atenção dela estava fixada na irmã de Taro e na lâmina branquíssima que ela brandia. Sentia o coração acelerar, enquanto os fragmentos de sua realidade desmoronavam ao seu redor. Taro! Aiko gritou, mas a voz dela saía abafada pelo barulho. A multidão estava em choque. Alguns vinham na direção de Taro, mas outros hesitavam. O verde do sagrado campo ao redor parecia desbotar, como se o mundo estivesse se aquietando antes da tempestade. Mai ergueu a espada, e sua expressão se transformou, revelando uma determinação feroz. Aiko percebeu que havia algo mais nessas ações, algo que a conectava ao que Taro havia se tornado. Você não pode arriscar a vida de todos por causa de suas escolhas, Taro. A irmã exclamou, a voz carregada de dor. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Aiko sentiu o desejo de correr até Taro, segurá-lo, mas a luta entre os irmãos a mantinha imóvel. Quem você se tornou? Mai desafiou, cravando o olhar no irmão. O olhar de Taro era um misto de confusão e medo. Aiko viu algo se quebrar nele. Uma fraqueza. Ele olhou para Aiko e, naquele instante, a verdade parecia se materializar entre eles como um nevoeiro pesado. Uma pontada de dúvida fincou-se no coração de Aiko. O que ela realmente sabia sobre Taro? Outro estrondo ressoou no céu. Aiko olhou para cima,
e viu sombras surgindo no horizonte. Eram figuras encapuzadas descendo de um navio. A dor e a traição estavam no ar e pareciam sufocar todos os presentes. O pânico começou a se espalhar, cancelando o silêncio que antes dominava a cena. "Eles estão chegando!" Alguém gritou, e a multidão aflita começou a correr. Um tumulto de corpos, e Aiko sentiu que podia se perder naquela massa, mas uma força a mantinha no mesmo lugar. Os olhos de Taro e Mai ainda estavam fixos um no outro. Então, como se tempo e espaço tivessem se torcido, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas saltou à frente, e a voz grave cortou o pânico. "Baixem suas armas!" Aiko não respondeu. O rosto sob a capa era familiar, e um arrepio percorreu sua espinha. "Eu sou Kenji. Vocês não podem lutar entre si. Há um eco escarlate nos perseguindo." O nome causou um impacto imediato. Aiko nunca esqueceria a lenda do Eco Escarlate, um espectro que assombrava as cidades e que deixava um rastro de caos. "Você está dizendo que ele está realmente aqui?" Aiko perguntou, a incredulidade e o temor dominando a voz. "Sim", Kenji confirmou, e uma sombra passou sobre seu rosto. "E não estamos apenas aqui para desestabilizar a resistência. Precisamos de todos vocês, Taro, Mai, Aigo, sua família. Vocês têm que entender que o verdadeiro inimigo não é quem vocês pensam. Há algo muito maior à espreita." As palavras de Kenji penetraram em Aiko como um punhal, que partículas de verdade e incerteza se mesclavam. Ela olhou para Taro, agora desgastado e confundido, e em seguida para Mai, cuja batalha interna parecia atingir um ápice. O que era isso? Uma grande confusão. Ela queria entender, mas o medo a impedia de ver. As verdadeiras lealdades estão prestes a ser reveladas, Kenji sussurrou, e a tensão crescia. "Precisamos nos unir para enfrentar isso. O Eco Escarlate não faz distinção. Ele destruirá todos." Aiko sentiu o peso das palavras. Uma escolha monumento estava prestes a se desenrolar entre eles. E se tudo o que lutaram, os segredos, as traições, as alianças, não passasse de um grande jogo sob o olhar de um inimigo oculto, como confiar em alguém agora? A multidão começava a se dispersar, mas uma certeza crescia dentro dela. O tempo para decisões estava acabando. Aiko levava o olhar de Taro e Mai, e o que sentia agora parecia um abismo, mas, acima de tudo, havia um abrigo para a esperança. O eco de uma nova verdade começava a se formar no coração dela, e todas as suas convicções estavam prestes a serem testadas. Ela precisava decidir de que lado estava, mas com a chegada do Eco Escarlate, quem poderia ser realmente confiável? Uma nova indicação de que as sombras estavam se espessando, e Aiko tinha que decidir em um piscar de olhos. As verdadeiras lutas ainda estavam por vir, e a pergunta era, até onde ela iria para proteger o que amava? Aiko sentiu um frio no estômago. As palavras de Kenji martelavam sua mente, e cada batida do seu coração parecia ecoar uma pergunta: de que lado ela estava? Enquanto a tensão na praça crescendo, era como se o ar estivesse prestes a se partir. O caos ao redor dela pulsava, uma tempestade de incerteza. A multidão, agora dividida, olhava entre Taro e Mai, seus rostos refletindo confusão e desespero. "Se unam! Precisamos enfrentar isso juntos!" gritou Kenji, sua voz cortante. Aiko viu que a irmã de Taro estava determinada, mas a fúria e o medo estavam visíveis nos olhos dele. O que realmente havia acontecido entre eles? Nesse momento, outro estrondo cortou o silêncio. Um brilho ofuscante surgiu do céu, seguido de uma onda de calor que fez a multidão recuar. Aiko levantou a cabeça e viu o que parecia uma bola de fogo se dirigindo para a praça. "Cuidado!" alguém gritou. Aiko sentiu seu corpo congelar. A cena se desenrolava em câmera lenta. O objeto celestial se aproximava, girando, emitindo uma luz quase sobrenatural. Ela mal tinha tempo para pensar quando o impacto aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ofuscou tudo ao seu redor. Corpos foram jogados ao chão, e Aiko caiu, o chão tremer sob seus pés. A poeira subiu ao céu, tornando o ambiente quase apocalíptico. Aiko se levantou, ofegante e desorientada.
Olhando ao redor, viu que tudo havia mudado em instantes. O que antes era uma união de corações, agora era um campo de batalha entre a luz e a escuridão. No meio da confusão, algo se destacou. Uma figura. Uma mulher se erguia entre as sombras, com uma espada em uma mão e o rosto coberto por uma máscara. Aiko a reconheceu de alguma forma, mas a identidade dela estava envolta em mistério. Vocês não sabem a verdade. A mulher gritou, sua voz aguda atravessando o caos. Todo esse jogo de poder é apenas uma distração. O Eco Escarlate não é uma lenda. É um ser que se alimenta de traições, e ele está chegando. Aiko, explosões de dor e confusão martelando em sua mente, hesitou. O pânico da multidão a rodeava, mas sua atenção estava presa àquela mulher. O que você quer dizer? Ela gritou, tentando entender a informação insana que acabara de ouvir. A mulher hesitou. Então avançou com um olhar fixo em Aiko. Taro não é quem você pensa que é. Ele esteve manipulando você o tempo todo. Sua lealdade não está com a resistência, mas com o Eco Escarlate. Ele é seu mensageiro. As palavras a atingiram como um soco no estômago. As lembranças de Taro, as promessas e as juras de amor passaram por sua mente, agora manchadas por desconfiança. Não, isso não pode ser verdade. Aiko protestou, sua voz trêmula. Taro, ouvindo isso, se virou para ela, angústia nos olhos. Aiko, por favor, não escute essa mulher. É uma traição das sombras, ele gritou. Mas a dúvida já estava plantada, como uma semente em solo fértil. Taro deu um passo à frente, mas Maio deteve, a tensão entre os irmãos agora em alta. Controle-se, Taro. Se há uma lâmina entre nós, é essa a verdade. Você precisa decidir de que lado está, ela exclamou. Aiko sabia que a situação estava se transformando em algo muito maior do que poderiam imaginar. As opções disponíveis escasseavam, e seu coração estava em pedaços. Então, subindo da fumaça, surgiram figuras aos montes, guerreiros encapuzados, marchando apressadamente. Pareciam prontos para a batalha. Aiko ficou paralisada. Com cada passo da multidão, a realidade de sua situação se tornava ainda mais clara. E logo, sem aviso, outro estrondo irrompeu pelo céu, cercando a praça em um véu de destruição. Enquanto a verdade e o caos se entrelaçavam, a vida como conhecia estava prestes a desmoronar. E, assim, no meio da confusão, Aiko percebeu que seu destino estava mais entrelaçado do que jamais havia podido imaginar. A pergunta que a rodeava agora era se ela poderia suportar a verdade sobre Taro. Ou seria o Eco Escarlate uma realidade muito mais terrível? Em um instante, um aspecto sombrio do passado poderia vir à tona, transformando tudo o que ela acreditava saber em cinzas. E a única certeza que Aiko tinha era que o jogo das sombras apenas começava. Aiko sentiu frio na barriga, as palavras de Kenji cercando-a como sombras. A explosão ainda ecoava na praça, mas ela não conseguia desviar o olhar da figura mascada, que começava a desvelar a verdade que poderia mudar tudo. Taro e Mai estavam em pé, paralisados, como se a realidade estivesse se esfarelando ao seu redor. A resistência precisa de sacrifícios. A mulher gritou, seu tom determinado. Aiko mal conseguia respirar. Se unam, não briguem entre si. Mas a multidão. Olhares desafiadores de amigos e conhecidos se transformavam em incertezas. Aiko pressentiu o caos emergindo novamente. Ouvia gritos, alguns implorando para que parassem a luta. Vocês estão se destruindo por causa de um eco, um fantasma. Mas então, algo realmente explosivo aconteceu. Aiko viu Taro, perdido entre a fúria e a confusão, tomando uma decisão. Ele olhou para ela e os olhos dele brilharam com um misto de raiva e desespero. Silêncio! Taro gritou, e a voz dele cortou o ar como um fio afiado. Aiko, você precisa saber a verdade. Eu não sou apenas um samurai. Eu sou um agente do Eco Escarlate. O silêncio agonizante pairou na praça. Aiko ficou paralisada, como se Taro tivesse puxado o chão sob seus pés. O quê? Ela conseguiu balbuciar, a voz trêmula. O frio no estômago virou gelo.
A multidão também hesitava, incrédula. Que você está dizendo? Sim, o desespero em seus olhos era como um rasgar nas sombras. Fui escolhido para ser um dos portadores desse poder, e aqui estou eu, errando ao tentar proteger você e todos nós. A expressão de Mai era de choque, enquanto a verdade pareceu despedaçar tudo ao redor. Taro, você está me dizendo que traiu sua própria família em nossa resistência? Ela gritou, a raiva a transbordar. Aiko olhava para Taro e suas palavras começaram a penetrar sua mente. Você não podia simplesmente sair assim. Você não entende que ao se juntar a esse eco, você se tornou parte do problema. Ela estava perdida entre amor e traição. O nó na garganta quase a sufocava. Mas antes que Taro pudesse responder, uma onda de figuras encapuzadas emergiu do navio que pairava sobre a aldeia. Guerreiro após guerreiro saltou, aterrando com agilidade, cada um deles desenhando armas reluzentes sob a luz da lua. Agora, vocês vão pagar por seu desrespeito. Uma voz poderosa ecoou, seu dono levantando-se entre os recém-chegados. E com isso, Aiko sentiu seu coração disparar, uma figura feminina, tão familiar, com uma reprodução exata de sua própria imagem, mas envolta em sombras e um manto negro. Eu sou a verdadeira porta-voz do Eco Escarlate, exclamou. Vocês acreditaram que eu estava morta, mas eu sou a herdeira de sua força. Aiko ficou paralisada. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os pés novamente. Ele a conhecia? Conhecia sua família? Tudo o que pensou saber agora virou pó. O Eco não era apenas um espectro, mas tinha raízes que se entrelaçavam com os próprios fios da sua vida. Você sempre esteve ao meu lado, Aiko, mas você não pode ignorar as verdades que a vida esconde. A mulher sussurrou, um brilho sinistro em seus olhos. Aiko sentiu uma onda de reconhecimento e horror. O que estava acontecendo? Mai, em um ataque de desespero, olhou para Taro. Você está com ela, não está? O Eco é ela. O silêncio tomou conta da praça, enquanto a verdade pulsava como um tambor. Aiko olhou seu irmão, então a mulher. Um turbilhão de emoções e mentiras dentro dela. A liberdade e a opressão dançando freneticamente. Precisamos nos unir contra os verdadeiros inimigos. A mulher concluiu, seus olhos faiscando na escuridão. Aiko sentiu o mundo girar. Ela precisava decidir. E naquele instante, Aiko percebeu que a fronteira entre o bem e o mal se esvaía. Qual era a verdadeira natureza do Eco Escarlate? O que isso significava para ela, para Taro, para a resistência? E a mais importante das perguntas, Aiko continuaria a lutar ou se uniria a esse novo e misterioso poder que poderia determinar o curso de suas vidas? As sombras estavam se adensando, e Aiko precisava agir. Mas, com todas essas revelações, a escolha se tornava cada vez mais nebulosa. Ela olhou para aqueles ao seu redor, sabendo que a verdade era apenas o começo. Aiko sentiu o frio na barriga, as palavras de Kenji cercando-a como sombras. A explosão ainda ecoava na praça, mas ela não conseguia desviar o olhar da figura mascarada, que começava a desvelar a verdade que poderia mudar tudo. Taro e Mai estavam em pé, paralisados, como se a realidade estivesse se esfarelando ao seu redor. A resistência precisa de sacrifícios. A mulher gritou, seu tom determinado. Aiko mal conseguia respirar. Se unam, não briguem entre si. Mas a multidão, antes determinada, agora estava completamente confusa. Olhares desafiadores de amigos e conhecidos se transformavam em incertezas. Aiko pressentiu o caos emergindo novamente. Ouviu gritos, alguns implorando para que parassem a luta. Vocês estão se destruindo por causa de um eco, um fantasma. Mas então, algo realmente explosivo aconteceu. Aiko viu Taro, perdido entre a fúria e a confusão, tomando uma decisão. Ele olhou para ela, e os olhos dele brilharam com um misto de raiva e desespero. Silêncio, Taro gritou, e a voz dele cortou o ar como um fio afiado. Aiko, você precisa saber a verdade. Eu não sou apenas um samurai. Eu sou um agente do Eco Escarlate. Um silêncio agonizante pairou na praça. Aiko ficou paralisada, como se Taro tivesse puxado o chão sob seus pés.
O quê? Ela conseguiu balbuciar, a voz trêmula. O frio no estômago virou gelo. A multidão também hesitava, incrédula. O que você está dizendo? Sim. O desespero em seus olhos era como um rasgar nas sombras. Fui escolhido para ser um dos portadores desse poder, e aqui estou eu, errando ao tentar proteger você e todos nós. A expressão de Mai era de choque, enquanto a verdade parecia despedaçar tudo ao seu redor. Taro, você está me dizendo que traiu sua própria família e nossa resistência? Ela gritou, a raiva a transbordar. Aiko olhava para Taro, e suas palavras começaram a penetrar sua mente. Você não podia simplesmente sair assim. Você não entende que ao se juntar a esse eco, você se tornou parte do problema. Ela estava perdida entre amor e traição. O nó na garganta quase a sufocava. Mas antes que Taro pudesse responder, uma onda de figuras encapuzadas emergiu do navio que pairava sobre a aldeia. Guerreiro após guerreiro saltou, aterrando com agilidade, cada um deles desenhando armas reluzentes sob a luz da lua. Agora vocês vão pagar por seu desrespeito. Uma voz poderosa ecoou, seu dono levantando-se entre os recém-chegados. Aiko sentiu seu coração disparar. Uma figura feminina, tão familiar, com uma reprodução exata de sua própria imagem. Mas envolta em sombras e um manto negro. Eu sou a verdadeira porta-voz do Eco Escarlate, exclamou. Vocês acreditaram que eu estava morta, mas eu sou a herdeira de sua força. Aiko ficou paralisada. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os pés novamente. Ela a conhecia? Conhecia sua família? Tudo o que pensou saber agora virou pó. O Eco não era apenas um espectro, mas tinha raízes que entrelaçavam com os próprios fios da sua vida. Você sempre esteve ao meu lado, Aiko, mas você não pode ignorar as verdades que a vida esconde. A mulher sussurrou, um brilho sinistro em seus olhos. O coração de Aiko parou. Ela não sabia o que fazer, o que sentir. Era como se um misto de horror e raiva a invadisse. Mai, em um ataque de desespero, olhou para Taro. Você está com ela, não está? O Eco é ela. O silêncio tomou conta da praça, enquanto a verdade pulsava como um tambor. Aiko olhou seu irmão, então a mulher. Aquelas revelações estavam quebrando o mundo dela em pedaços. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma risada baixa e sombria ecoou. Esse não é o seu maior segredo, Aiko. Era a mulher envolta em sombras. Você nunca soube realmente quem você é. Você é minha filha. Um choque atravessou Aiko, como um raio do céu. Ninguém se moveu. O que ela acabara de ouvir? Aiko respirou fundo, a cabeça rodando. As pessoas ao redor começaram a murmurar, espantadas. Isso não é verdade. Aiko gritou, resistindo à onda de emoção. É verdade, querida. Você é a chave para o futuro do Eco Escarlate. A mulher continuou, seu olhar penetrante. Você tem poderes que não consegue entender ainda. Mas como ela poderia confiar em alguém que acabara de conhecer? Taro, Mai e os outros a observavam, cada um com uma expressão diferente de horror, esperança, dúvida. Eu não posso ser um 8. Aiko balbuciou, lutando contra a raiva e confusão. Você me fez acreditar em outra coisa. O tumulto era palpável. O que isso significava para Taro, para Mai? Aiko agarrou seu peito, a dor crescendo mais forte. Todos esses anos eu busquei quem eu era, e você me entrega uma mentira? As sombras começaram a se fechar. Aiko percebeu que seu futuro estava agora entrelaçado com potencial e traição. Sim, você pode me odiar, mas a verdade sobre você e sua linhagem deve ser revelada. A senhora proferiu um poder oculto em cada palavra dela. Isso mudou tudo. Agora, Aiko se via em uma encruzilhada, ser parte de uma força antiga ou lutar contra a verdade que sempre soube que existia. Mas ao final, a pergunta ainda pairava no ar. Se essa mulher era realmente a mãe dela, o que mais estava escondido? E a quem ela poderia realmente confiar? A noite estava prestes a se enroscar em um emaranhado de escolhas. E Aiko entendia que as certezas que conhecia se desvaneciam na escuridão. Aiko sentiu frio na barriga.
As palavras da mulher envolta em sombras ecoavam em sua mente. Você é minha filha. O caos ao redor parecia estar em câmera lenta. O murmúrio da multidão se foi. Tudo o que restava era o som da própria respiração de Aiko. O mundo à sua volta desmoronava. Não, não pode ser verdade, Aiko gritou, a raiva e a confusão inflamando seu peito. A multidão olhou para ela, alguns com simpatia, outros com desdém. Mai, a irmã de Taro, estava paralisada, as mãos tremendo. Como você pôde esconder isso de mim, mãe? Aiko se lançou para a frente, mas algo no olhar da mulher a deteve. Eu não pude te contar antes, Aiko. O Épar Escarlate não é apenas uma lenda. Ele é um poder ancestral, e você é parte disso. A mulher se aproximou, sua presença como um manto pesado cobrindo tudo. Venha, Aiko. Juntas podemos mudar o destino. Não, eu não vou me juntar a você. Você é a razão pela qual tantas pessoas sofreram. Taro berrou, a dor estampada em seu rosto. Cada palavra sua era um cruzar de espadas no ar. O olhar opressor da mãe de Aiko estava fixo nele, como se analisasse um alimento que estaria prestes a devorar. Mas quando Aiko olhou de volta, a verdade começou a se formar como uma tempestade. O que realmente estava acontecendo? O Eco Escarlate ameaçava não apenas suas vidas, mas a essência de quem eram. O que você fez, mãe? Aiko questionou, a intensidade da voz quebrada por um nó. Qual é o seu verdadeiro plano? A mulher hesitou, e naquele instante, as sombras ao redor das árvores pareciam se intensificar, como se preparassem para revelar o que estava escondido. Do nada, sem qualquer aviso, e como se o universo tivesse decidido brincar com seus destinos. Uma onda de destruição despencou do céu. Uma luz pulsante, quente, bateu na praça. Aiko, Taro, Mai e a mãe se viraram, em busca da origem do brilho. Não era uma estrela, e pela intensidade, podia ser algo muito pior. Um grito cortou o céu. Uma fenda abriu-se nas nuvens e uma criatura colossal emergiu. Uma sombra com olhos ardentes como brasas e uma boca que emanava um uivo que fez o chão tremer. O Eco Escarlate não era apenas uma força de manipulação, mas uma entidade viva. O que você fez? Mai sussurrou, a voz tremendo enquanto observava a criatura se manifestar. Aiko viu o terror nos rostos dos aldeões ao redor. A confusão tomou conta do que restara de esperança. Este é o verdadeiro poder do Eco Escarlate. A mulher, agora visivelmente aterrorizada, recuou um passo. Eu não sabia que ele viria tão rapidamente. O silêncio na praça foi quebrado pelo uivo ensurdecedor da criatura. Era mais que uma sombra. Era um apocalipse em forma de vida. Um movimento grande o suficiente para combar a resistência, engolindo a frágil união que Aiko havia tentado construir entre eles. Aiko olhou para Taro, e em seus olhos havia um vislumbre de algo mais. Uma determinação, talvez. Precisamos enfrentá-lo. Não podemos deixar que destrua tudo. Ele gritou, agarrando a mão dela. O calor que emanava dele a fez sentir-se viva, mesmo em meio ao desastre que se aproximava. Não, você não entende, esse poder não pode ser controlado. Vocês não são os escolhidos, a mãe delas murmurou, o medo afundando suas palavras. Mas Aiko não queria ouvir mais. Ela virava a chave de uma porta que jamais deveria ter sido trancada. A criatura esmagava tudo em seu caminho, e em um impulso desesperado, Aiko gritou, eu sou feita de sombras, mas eu também sou luz. Uma onda de poder começou a emanar dela. Ela nunca soubera do que era capaz. Era uma torrente, evocando algo que ainda não entendia totalmente, mas que sentia pulsar dentro de si. Antes que pudesse compreender sua nova força, sua mãe se lançou na frente, em uma barreira entre Aiko e a criatura. Não faça isso, Aiko! Sua voz ecoou, e antes que ela pudesse entender, uma explosão iluminou a noite. Um brilho ofuscante tudo engoliu, e a realidade se tornou um borrão. Quando a luz finalmente dissipou, Aiko se encontrou em um lugar diferente, sozinha, com um terno silêncio envolvente. Mas à distância, ouviu ecoar uma frase, clara como um chamado. O sacrifício não era a única resposta. E assim, no instante seguinte,
Uma nova dúvida tomou conta de Aiko. Onde estava sua mãe? E o que mais estava escondido nessa nova realidade? Aiko sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O Eco Escarlate, agora uma criatura imensa à sua frente, fazia o chão tremer com cada passo que dava. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre eles. A figura de sua mãe se tornara um misto de sombra e luz, agora uma incerteza. Aiko tinha que decidir, e rápido. Taro, Mai! Ela gritou, sua voz cortando o caos. Os olhos dela estavam fixos em Taro. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que isso nos divida agora. Taro assentiu, a expressão dele repleta de resiliência. Estou com você, Aiko. Mai olhava para eles, necessidade de compreensão nítida em seu rosto contorcido. Podia sentir a conexão entre os três, algo forte o bastante para enfrentar qualquer tempestade. A criatura avançava, seu uivo ecoando como um trovão, e a multidão que ainda restava começou a recuar, aterrorizada. Aiko, por outro lado, sentiu uma onda de coragem ao lembrar da canção que ouvira sob a cerejeira. Era hora de ativar aquele fogo dentro de si. Juntos, Aiko ordenou, segurando as mãos de Taro e Mai. Vamos enfrentar isso! Com a determinação crescendo, Aiko sentiu uma energia pulsando em seu interior. Uma força antiga, adormecida, começava a se manifestar. Olhando para o céu, ela convocou todas as heroínas de sua linhagem. Eu não sou apenas filha do Eco Escarlate. Eu sou Aiko e essa não é a minha escolha. Uma luz irrompeu do coração de Aiko, e Taro e Mai rapidamente se juntaram, sentindo a mesma força. Um brilho intenso surgiu do trio e começou a envolver a criatura que há pouco parecia invencível. O Eco Escarlate hesitou. O poder não está na opressão, mas na união. Vamos lutar pela liberdade. Aiko gritou e a luz cresceu. A criatura lançou um grito agudo, como se estivesse sendo envolta em um redemoinho. Em instantes, as sombras ao redor da praça começaram a se dissipar. Aiko sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de alívio e determinação. Eu posso mudar isso. No entanto, quando a luz começou a envolver a criatura, a mulher envolta em sombras fez uma última tentativa. Aiko, você está traindo seu legado. Não, eu tô criando o meu. Aiko respondeu, o eco de suas palavras reverberando na noite. A luz envolveu a criatura como um abraço caloroso. Um grito estrondoso surgiu, e na fração de um segundo, a criatura começou a se desfazer em partículas brilhantes. Aiko fechou os olhos, e o universo ao redor parecia se transformar. O Eco Escarlate não era mais uma maldição, mas uma escolha. Quando abriram os olhos novamente, tudo estava silencioso. Aiko olhou para os irmãos. A pressão nas sombras havia diminuído, como se a noite estivesse mais leve. O Eco Escarlate agora era uma lenda distante, e o futuro estava em suas mãos. Vocês estão juntos agora, disse Taro, sua voz cheia de esperança. Precisamos reconstruir. Mai assentiu, sua expressão resoluta. E precisamos contar essa história, como um alerta e como uma nova tentativa de unir todos. Aiko sorriu, o peso em seu coração começando a se dissipar. Eles tinham um caminho pela frente, um caminho que os conduziria a um futuro mais brilhante. Mas antes que pudessem planejar o que viria, uma sombra passou rapidamente pelo céu. Aiko olhou para cima e viu algo cortante. Será que o Eco realmente havia partido? O que mais estava à espreita? Uma sensação de inquietação se estabelecia. Eles só haviam começado a entender a profundidade das sombras. E assim, enquanto se uniam em um abraço apertado, Aiko sabia que a luta estava longe de acabar. Precisamos falar sobre isso, pessoal. Se essa história te pegou de jeito, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as nossas próximas histórias exclusivas, que vão te deixar grudado na tela. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Não se esqueça, sua voz é importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. E claro, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.
Você é parte da nossa jornada e queremos saber como você imagina que essa história vai continuar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar suas ideias.